Gente, hoje é dia 31 de agosto, dia do nutricionista, e eu separei um assunto bem importante para falar aqui com vocês. Na verdade, eu já tinha me organizado para falar sobre esse assunto hoje e coincidiu ser o dia do nutricionista. Mas eu fico bem contente de estar falando sobre um assunto tão importante aqui hoje. É um assunto de total interesse para gestantes. Eu vou falar um pouquinho sobre polifenóis na gestação. Da onde que me surgiu essa ideia? Na semana passada, naquelas caixinhas de perguntas que eu costumo abrir ali, me veio um questionamento sobre suco de uva na gestação. E após eu dar a minha resposta ali, né, que na verdade eu falei que nenhum alimento é proibido para gestante, que não tem nada que seja realmente proibido, isso é fato, me veio questionamentos perguntando, Lara, mas polifenóis na gestação não são perigosos? E também recebi alguns artigos, agradeço muito a Vanessa, amiga querida que me mandou alguns artigos, que eu fiquei lendo eles nesse final de semana. Eu tirei esse final de semana para estudar todos os artigos que eu recebi, que eu encontrei, sobre esse assunto e achei muito importante trazer isso aqui para vocês. É de conhecimento, acho que de quase todo mundo, acho que todo mundo conhece que na gestação não é interessante a gente utilizar medicamentos, que medicamentos são prejudiciais ao feto, principalmente quando a gente está falando de anti-inflamatórios. Então, anti-inflamatórios, a gente já tem bastante estudo aí, principalmente no terceiro trimestre de gestação, mostrando uma relação com fechamento precoce do canal arterial do feto. Isso é ruim porque é um canal extremamente importante de circulação sanguínea fetal ali. E esse canal ele é fechado após o nascimento, mas não é interessante que seja fechado antes. Pode trazer problemas cardíacos para o feto. Bom, o que polifenóis tem a ver com isso? Polifenóis são nutrientes extremamente importantes que a gente consuma. A gente já ouviu falar muito em polifenóis na prevenção do envelhecimento, né? No combate a radicais livres, justamente porque são importantes antioxidantes aí na nossa dieta e tem vários alimentos, a gente encontra em vários alimentos. Vou citar eles aqui também. E qual é a relação, então, na gestação? Eles são importantes anti-inflamatórios também. Então, por mais que sejam naturais, eles também têm um efeito anti-inflamatórios. Então, isso acaba sendo muito similar e foi observado em estudos. A gente tem estudos sim com gestantes, tá? Bons estudos, na verdade, relacionando isso. Até tem um trechinho aqui de uma conclusão, deixa eu só pegar aqui, deixa eu só abrir. Aqui. Evidências clínicas e experimentais recentes mostram que no terceiro trimestre da gestação após a 28ª semana, um canal que une a artéria pulmonar à aorta, chamada de ducto arterioso, pode diminuir de calibre até fechar sob a ação de substâncias ricas em flavonoides ou polifenóis. O significado clínico deste efeito é variável, mas pode haver comprometimento da função do coração fetal. Então, exerce um efeito muito similar, anti-inflamatório, comparado aos medicamentos também. Mas a gente vai falar sobre isso daqui um pouco. Outro ponto aqui importante. Isso ocorre porque este canal é mantido normalmente aberto no útero materno pela ação de uma substância produzida pela placenta da mãe, chamada prostaglandina, que pode ser inibida pelos flavonoides da dieta. Então, isso já foi sim observado, são bons estudos, tá? Bom, eu ainda comentei aqui na minha resposta que a gente não faz estudos em gestante, a gente não deve fazer. Então, de que forma que se observaram, de que forma que chegaram a essa conclusão? Tá? Ali pelo terceiro trimestre, né, após a 28ª semana, se faz um exame, deixa eu pegar o nome aqui para não falar besteira, um exame que é a ecocardiografia fetal, que é ali que se consegue identificar qualquer problema cardíaco no bebê e é algo que começou a se observar que gestantes não estavam tomando nenhum anti-inflamatório, nada, foram investigar, foram partir para a dieta, investigar a dieta dessas gestantes e se identificou um alto consumo de polifenóis. Vindos da onde, gente? Eram gestantes que realmente estavam comendo uma uva, que comiam um chocolate, que comiam um tomate, um azeite de oliva? Não, eram gestantes que tinham um alto consumo de suco de laranja, suco de uva, chá verde, chá mate. São bebidas que têm uma alta quantidade de polifenóis. Então, a gente já parte também para refletir um pouco, gente, que, poxa, toda gestante sabe, né? Pelo menos são orientadas que tem limitações, a grande maioria dos chás não são permitidos.
Então, talvez sejam gestantes que tivessem algum desconhecimento, que não tivessem talvez uma alimentação saudável e tivessem realmente um excesso, um uso contínuo e exagerado de sucos, que também não são interessantes, né, o consumo, chá verde. Então, isso foi sim observado na alimentação dessas gestantes, que era um alto consumo frequente, contínuo. Então, altas doses no uso contínuo aí de alimentos riquíssimos em polifenóis. Elas não comiam uma laranja, elas não comiam uma uva. Não é isso que foi observado nessa gestante, nesse estudo. Bom, se observou também que algumas gestantes que apresentavam já essa alteração, ao reduzir polifenóis na dieta, conseguia amenizar esse fechamento, conseguia diminuir esse fechamento no ducto ali. Bom, observado isso, não foi só um estudo, foram vários estudos que conseguiu se observar isso. Se entrou em discussão, bom, gente, mas a gente observou isso, né? Os autores começaram a observar, uma variedade grande já de estudos observando. O que a gente precisaria fazer para isso seja uma orientação padrão, né? Para a gente reduzir e restringir? Precisaria de um estudo com um nível maior de evidência, né? Um estudo randomizado. Seria possível pegar essas gestantes, sabendo disso, e botar gestantes que iriam consumir uma grande quantidade de polifenóis e outras que iriam consumir ou nada, ou uma quantidade moderada de polifenóis para testar e ver o que acontece? Não, gente, a conclusão dos autores é o quê? Que seria até antiético fazer isso. Por que eu vou botar um feto em risco para comprovar algo que, na verdade, gente, só por ter observado isso, né, que nessas gestantes já tiveram mais de um estudo, já foi possível concluir sim que não é interessante no terceiro trimestre ter um alto consumo de polifenóis. Então não precisam algo além disso, uma comprovação e botar em risco. Por isso que eu falei que estudos em gestante é algo que não faz sentido algum. Seria realmente antiético a gente querer comprovar algo. Então a gente tem que ter um pouco de cautela, sim, com algumas coisas e algumas certezas quando a gente está falando de gestação. Mas é outro ponto bem importante em relação aos estudos, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a conclusão de um deles que eu deixei aqui. Ok, deixa eu só ampliar. Ó, tem aqui. Parece claro que a resposta do fluxo ductal ao consumo de polifenóis durante a gravidez não é um parâmetro categórico, mas sim uma variável dependente da dose contínua. Pega esse ponto, dependente da dose contínua. Se eu pegar um anti-inflamatório, tomar um anti-inflamatório, eu vou conseguir tratar o problema? Eu vou conseguir resolver o problema com um anti-inflamatório? Né? Se eu tiver com uma infecção e eu quiser tomar um anti-inflamatório, eu vou conseguir resolver tomando um? Não, eu preciso de uma quantidade adequada, uma dose adequada e preciso ele de uso contínuo, pelo menos o tempo, 7 dias, 12 dias, né, do que foi sugerido, o tempo suficiente para que eu consiga tratar isso. Então, eu preciso ter uma dose alta e uso contínuo. Bom, será que se eu gestante consumir uma uva lá no terceiro trimestre mesmo, que a gente tem recomendação de reduzir, e eu concordo com isso, tá? Se eu comer uma uva, comer um tomate, utilizar azeite de oliva, será que isso vai ser uma grande dose? Ou a gente está falando de uma grande concentração de uso contínuo, como era essa gestante utilizando chá, suco de uva, mate, chimarrão, muitas utilizavam chimarrão também. Então, isso tudo tem uma grande concentração e um uso contínuo. Então, todas as conclusões de todos os estudos que eu li falam a seguinte coisa: o excesso de polifenóis no terceiro trimestre de gestação não é indicado. Em nenhum estudo se fala, tá, o que eu já imaginava, que uva é proibido na gestação, chocolate é proibido na gestação, o café em função dos polifenóis é proibido na gestação, tomate, azeite de oliva, nenhum desses alimentos são proibidos na gestação. E claro, no terceiro trimestre é importante sim reduzir, tá? Então, assim, pode ser evitados no terceiro trimestre? Não tem problema algum, mas não significa que esses alimentos são proibidos na gestação. Mais uma vez, não tem nenhum alimento que uma gestante não possa consumir. A gente sempre fala que o segredo de qualquer coisa, de qualquer nutriente, é a dose, tá? Então, agora uma grande dose de nada, a gente sabe que cafeína não é interessante, é uma grande quantidade, a gente já tem várias coisas que a gente sabe que para ninguém vai ser interessante. Então, mais uma vez eu falo, não tem nada que seja proibido.
Tanto é que, gente, como é que seria, da mesma coisa quando vem a história do sushi, que foi proibido por um bom tempo aí, e as pessoas nunca pararam para refletir, bom, como é que as japonesas, como é que elas se alimentam na gestação? Será que muda? Será que elas não comem o peixe cru na gestação? Ou elas, como é que funciona no Japão isso? Tá? Como é que as japonesas se alimentam? E um outro ponto é, como é que as mulheres no Mediterrâneo se alimentam? A dieta mediterrânea é uma dieta completamente rica em polifenóis. Praticamente a base da dieta deles é polifenóis. É algo que eles provavelmente é um consumo bem alto. E a gente não tem aí vários problemas cardíacos e problemas fetais aí no coração de feto, que seria algo muito conhecido, tá? De mulheres no Mediterrâneo. Então, gente, mais uma vez, são estudos extremamente importantes, merece sim, eu mesmo, tá? Então, se a gente, vou mudar a minha orientação, com certeza, tá? A minha orientação para gestante vai mudar após eu ver esses estudos, vai mudar de que sentido? Não tem alimento proibido, isso continua, não tem, mas é interessante sim no terceiro trimestre reduzir alimentos ricos em polifenóis. Isso não significa que eu não possa comer uma uva no terceiro trimestre de gestação. Agora, ficar utilizando de uso contínuo doses altas disso não vai ser interessante nem no terceiro trimestre, nem na gestação inteira. Tá? Isso para ninguém vai ser interessante. Então, é uma reflexão assim, não para deixar gestantes preocupadas. Pelo contrário, eu vejo direto, poxa, passa no meu feed, ainda mais agora eu tô lendo bastante coisa sobre gestação. Aparece muito para mim uma foto com vários alimentos, tem chocolate, tem chá, tem um monte de coisa com risco, tomate, frutas, laranja que também tem polifenóis, frutas vermelhas tem polifenóis. Então, realmente polifenóis está presente em vários alimentos, né? Porque comida de verdade tem muito nutriente. Então, realmente isso tem grande quantidade. Então, a gente tem que sim aprender a dosar nesse momento. Mas o que eu não concordo é um risco dizendo assim, 5 alimentos proibidos para gestante, alimentos que a gestante não pode consumir. Gente, isso não existe. Isso não existe, tá? Então, quando vocês ouvirem, sim, a recomendação de algum médico falando que é importante, sim, reduzir alimentos ricos em polifenóis no terceiro trimestre de gestação, eles não estão errados. Eles estão totalmente baseados em estudos. Agora, quando você escutar, tanto de uma nutricionista quanto de um médico, que algo é proibido na gestação, alimentos, tá? A gente sabe que chás aí tem uma grande quantidade que não pode, medicamentos, enfim, tudo que você tem uma grande quantidade, uma grande dosagem, né? Então, tudo que bebidas que são à base de ervas, claro que tudo vai ter uma grande quantidade e não é interessante. Então, quando vocês ouvirem que algo é proibido, gente, deem peçam aí uma segunda opinião, ou tentem ler e buscar. Claro que na internet a gente viu aquele dia, ainda fiz uma busca e joguei ali as coisas para vocês ali, de coisa pode, não pode, sempre vai ter isso. Então, realmente, é algo que a gente precisa ir atrás, como eu fui agora, eu desconhecia totalmente essa história dos polifenóis na gestação, achei super válido, tá? Extremamente importante, tem que ser levado em consideração, isso é ciência, tá? Isso é estudo. E nós, profissionais de saúde, a gente tem que ser baseado totalmente em estudo, e não em achismo, nada disso. Tá? Então, polifenóis são fundamentais algo fundamental para a saúde da gente, só que o excesso deles não vai ser interessante, principalmente quando a gente está falando em gestação no terceiro trimestre. Isso sim precisa ser reduzido, mas não evitado e proibido, tá bom?